A história começa com nosso protagonista, um jovem atraente acusado pelas mulheres por causa de sua beleza. Cansado da atenção indesejada, ele reflete sobre sua vida e se pergunta se seria o mesmo em outro mundo. Um dia, um acidente causado por um motorista de caminhão o transmigra para um novo mundo. Seu novo corpo é bastante semelhante ao seu e agora ele terá de adotar uma nova identidade. Ele pode ver todas as memórias do dono original desse corpo e descobre que é filho de um funcionário público em um vilarejo remoto. Durante uma viagem de primavera, ele conhece Shinse, uma linda mulher por quem se apaixona profundamente. Para ficar ao lado dela, decide seguir o caminho dela até a seita de Shinshi, que fica a milhares de quilômetros de distância. Os dois passaram alguns eventos juntos, e a partir daquele momento, ele ficou comovido com a paisagem aconchegante e com as perversões noturnas junto com ela, o que lhe permitiu descobrir todos os tipos de coisas que o levaram a se tornar um homem de verdade. Que lhe permitiram descobrir todos os tipos de posições na cama e por que Shinshi Sins usava seu método muito particular de cultivo durante aquelas sessões de prazer diurnas e noturnas. Se ela começasse a ficar progressivamente mais magra, ele continuaria fazendo tudo o que sua namorada lhe pedisse, até que uma noite ele foi dormir e nunca mais acordou. Se ela achar que isso é muito absurdo, pois sempre foi óbvio que essa mulher estava se aproveitando dele e o estava usando para absorver toda a sua energia vital. Depois de toda essa introdução, ela pode finalmente possuir o novo corpo e parece que um sistema apareceu na frente dele, mas ele não sabe exatamente do que se trata, pois está atualmente no nível 0 e pode melhorar certas habilidades à medida que os níveis passam e, à medida que ele passa pelas opções, percebe que tem um desejo sexual aumentado e essa foi uma habilidade que Y provavelmente ensinou ao proprietário original desse corpo depois de revisar todas as opções. O sistema se despede dele e ele sai para explorar um pouco o mundo, mas, de repente, encontra uma mulher que estava esperando por ele e que, aparentemente, está muito surpresa porque lhe disseram que ele havia morrido, mas ela o esbofeteia por dizer essas coisas insolentes, o que a deixa surpresa. Para a surpresa dele, ela Corey não consegue acreditar no que está acontecendo, pois está sentindo seus pontos aumentarem com a alegria da empregada, então ele chega à conclusão de que essa empregada é realmente masoquista. De repente, um grupo de garotas também se aproxima dele e parece que essa mulher que está ao lado do nosso protagonista se chama Ai. Ela explica a elas que veio aqui para dar um passeio com ele, pois ele queria sair por alguns momentos. Elas começam a tocá-lo como garotas sem vergonha, mesmo sabendo que ele é casado, e até começam a ser bastante imprudentes enquanto conversam. Ele percebe que são todas vadias malvadas e que ele só tem que aturá-las porque precisa ganhar mais pontos para seu sistema. Isso, obviamente, acaba provocando muito ódio nessas pessoas e ele também se aproveita do fato de sua esposa ser discípula direta do mestre de sua seita, de modo que ela desfruta de uma posição privilegiada e, dessa forma, elas ficam sem dizer nada, pois podem se meter em problemas. Ele continua a incomodá-los e a insultá-los de tal forma que não sente nenhum tipo de medo ao fazer isso e, somente com isso, começa a ganhar mais pontos com a raiva. Seu plano está funcionando perfeitamente e ele não deixará ninguém da seita que humilhou e zombou do proprietário original desse corpo sair impune. Finalmente, a noite cai e ele vai para seu quarto, onde abre o painel do sistema para ver seu progresso. Agora ele está realmente empolgado, pois poderá melhorar suas habilidades dessa forma. Depois de subir de nível, seu corpo se sente muito melhor e mais poderoso. De repente, ele já está no nível 2, onde melhora sua condição física e resistência, além de melhorar seu vigor, mas, inesperadamente, a porta começa a tocar e quem acaba de chegar é Shinse. Quem acaba de chegar é Shinse, que diz que acabou de descobrir hoje que ele ainda está vivo e, para sua surpresa, ela estava esperando por ele em uma posição bastante confortável em sua cama. Ele não consegue acreditar no que está observando e, se ela lhe contar sobre os novos truques e as novas posições que ele tem pesquisado para tentar com ela, ele tem certeza de que vai agradá-la em tudo. Ela, por sua vez, acha que ele é bastante bonito, mas sempre pareceu estúpido para ela. Então, ela vai até ele e pergunta sobre tudo o que aprendeu, porque, se não o fizer, será um verdadeiro desperdício. Ela não poderá desfrutar de suas relações com um cara tão bonito quanto ele, então ambos aproveitam a noite inteira para fazer sexo e, na manhã seguinte,
Ela está realmente feliz por tudo que melhorou, se bem que com as técnicas que aprendeu, se não estiver grata porque ele tenha sido capaz de suportar todos os golpes com ela, caso contrário ele estaria morto novamente. Ela se vira e diz a ele que, de agora em diante, ele deve ser um pouco mais modesto e não deve causar problemas a ela. Portanto, ele deve se comportar e fazer o que ela diz. Ela diz a ele que voltará mais tarde para continuar a fazer sexo à noite e continuar a lhe ensinar mais truques. Então ele também se despede dela e percebe que, com apenas uma mão, deslocou o ombro dela. Então ele entende que a diferença entre as artes marciais deles é muito grande, mas, ao mesmo tempo, ele sente que ela está desconfiada dele e que isso foi apenas um tipo de aviso, então ele não quer que ela faça o que diz. Portanto, não é hora de pensar muito sobre isso e ele tem que enfrentar esse desafio de frente, antes que a vadia da sua esposa perca a paciência. Ele tem que coletar pontos suficientes no sistema para fortalecer suas habilidades e sair de todo esse problema. Ao contrário das últimas vezes, você diz a ela que algo estranho está acontecendo com o nosso protagonista e que, da noite para o dia, ele se tornou muito mais inteligente. Portanto, eles devem tomar cuidado com isso, mas ela diz a ele que, enquanto ele não puder praticar artes marciais, ele terá que obedecê-la em tudo que ela disser até a morte. E você pode ver o ódio que eles sentem só de olhar para ele se ela percebeu que não pode mais continuar a tirar proveito desse tipo de pontos de cultivo, pois a barra não subiu novamente, então eles têm que procurar outras maneiras de fazê-lo. Além disso, ele procurou uma maneira de obter mais poder e novas habilidades, mas ninguém neste lugar pode ajudá-lo, pois as habilidades de cultivo desta seita não podem ser reveladas a pessoas de fora e o que é pior é que Chinchile tem sido e ela continua a drenar grande parte de sua força a cada noite que passa e ela é realmente agressiva na cama. Então ele está se sentindo cada vez mais sobrecarregado à noite e, se continuar assim, ele realmente sente que vai ultrapassar seu limite e que seu corpo não será capaz de suportar tudo isso e, de repente, o sistema lhe deu um sinal e está pedindo que ele encontre alguns fragmentos do sistema e, se ele fizer isso, poderá atualizar e desbloquear uma nova função dentro dele. E o lugar onde ele tem que procurar isso é no Santuário Ancestral, mas essa é uma área restrita dentro da seita e esse é o fragmento e ele não pode mais ver de longe, pois o sistema pode marcá-lo com uma luz bastante chamativa, mas quando ele estava prestes a entrar, ele foi imediatamente banido a passagem. Ninguém tem permissão para passar por aqui, exceto os mestres da seita. Ele diz a eles para se acalmarem agora e que tudo isso é um mal-entendido, pois ninguém seria capaz de invadir o santuário. Então, ele aproveita suas habilidades para agarrar as duas pela cintura e tenta seduzi-las para que o deixem passar. Elas parecem cair em sua armadilha e não duvidam de que ele é realmente atraente e são tão ousadas que o convidam para passar a noite com elas. Mas, de repente, ao longe, Tinsin se consegue ver esse cenário e observa seu marido com duas garotas. Então, ele tenta convencê-las de que os três podem entrar no santuário ancestral para que possam fazer sexo e não precisem esperar até a noite. De repente, o executor da seita com a qual ele chegou aproveita para chamar sua atenção e pede que ele cuide do santuário ancestral em vez das duas garotas. As mulheres estão realmente preocupadas porque esse cara tem uma posição especial e elas não podem ofendê-lo sempre que ele quiser, mas ele continua ignorando o fato de que tem uma posição muito alta na seita e, por isso, começa a arder de raiva porque nunca foi humilhado dessa maneira e elas estão cada vez mais perto de Shinchi para brigar, então ele tem que apressar tudo isso. Os pontos no sistema começam a aumentar por causa de todo o ódio que elas têm por ele se ela o provoca e se ele a provoca. Ele começa a ficar com raiva e começa a ficar com raiva porque não entende o que ela está dizendo. Que eles o têm e se ela o provoca lhe dá um forte golpe no peito pelo que seu sangue está fervendo para mais não poder e está prestes a lhe dar um poderoso golpe e isso consegue dar ao seu objetivo pelo que o envia para dentro do santuário. De repente aparece Shinchi no momento certo. Para poder detê-los ela diz ao executor que deve se retirar agora mesmo e não pode deixar passar o corpo para derrotar, já que nestes últimos dias ela obteve muito poder graças a ele, então não tem permitido. Mas, infelizmente para ela, as criadas não a deixam passar e, mesmo que ela passe, ela tem que ir até o patriarca para que ele possa vir até aqui para que eles possam abrir a porta. Graças a tudo isso, se ela entrar sem nenhum tipo de problema e graças ao aprimoramento de seu físico, ele poderá resistir a esse golpe poderoso sem quebrar nenhum osso, mas esse não é mais o momento de continuar pensando nisso. Então ele procura o fragmento do sistema que lhe foi pedido e, de repente, ele pode ver
uma estátua que é o grande fundador da seita. Então ele percebeu que o fragmento do sistema é realmente o jade da estátua do fundador da seita. Nesse momento, o sistema aparece e diz a ele que o fragmento do sistema foi mesclado e que o nível atual do sistema é 1 e que a viagem entre reinos foi desbloqueada. Então ele aproveita isso para poder viajar. Ele também tem alguns pontos do sistema que sobraram para serem usados e ativa 8 pontos para ativar a função de viagem entre reinos depois de passar para o outro reino se ele acordar em outro corpo. Ele acorda em outro corpo, mas, por alguma estranha razão, o dono original tem o mesmo nome que ele e agora sua identidade neste mundo é a do filho de alguém importante nesta cidade. Além disso, hoje ele vai se casar e agora terá de se passar por essa pessoa e procurará técnicas de cultivo que possa praticar e usar o sistema para melhorá-las completamente, quando isso for possível. Ele será muito mais poderoso e poderá lutar contra Shinzo ou contra qualquer um que tente confrontá-lo. De repente, ele pode ver uma mulher chamada Lucy Oyun que está amarrada e com o rosto coberto e ela diz que eles devem desamarrá-la agora mesmo ou sofrerão as consequências do poder de seu irmão mais velho chamado Pan Wei, que é um jovem heróico e estará aqui muito em breve e ela nunca se casaria com alguém tão horrível como o nosso personagem principal. Toda a plateia fica surpresa com suas palavras e não consegue acreditar que o dono original desse corpo se casaria com alguém assim porque ela é muito barulhenta e, dessa forma, o chefe diz a todos que ele não vai se casar. Todos que mandem os recém-casados para a câmara nupcial e que agora mesmo todos devem preparar o banquete. De repente, um jovem aparece e bate na porta e depois se aproxima do chefe Si, este é Pan Jay, que veio pagar seu tributo, e diz que sua noiva vai se casar hoje. Se ela, covardemente, simplesmente tentar escapar de repente, a importação de memória começou e você pode ver as memórias do corpo original e da mulher que agora será a esposa de Yang supostamente já se conheciam desde muito jovens. Mas quando ela cresceu ela se apaixonou por outra pessoa e fugiu agarrou-se a Pan Wei durante o banquete de noivado e foi assim que eles a detiveram e foi assim que a família Xie e Lalo enviaram um grande número de homens para dar um mar a Pan Wei. Mas, para surpresa de muitos durante os 3 anos seguintes, Pan Wei se tornou um grande guerreiro com uma grande fortuna e ninguém conseguia detê-lo. Como a família temia que um infortúnio acontecesse, decidiram forçar os homens a se casarem hoje. Quando Pan Wei recebeu essa notícia, ele usou a espada para chegar até aqui de qualquer maneira, então ele está disposto a libertar a Xie Oyun depois da luta. Ele sente que não é capaz de vencer por causa da luta. Depois disso, todas as pessoas estão observando o chefe e se perguntam por que ele não acabou com ele ao eliminar Pan Wei. Mas, de repente, ele começa a se sentir estranho e começa a derramar muito sangue pela boca, alarmando a todos, e nesse momento, o sistema diz a Yang que ele tem uma nova missão. Então, agora ele está com grandes problemas e vai direto ver o chefe, que agora é seu pai, que parece estar em um estado muito ruim. Depois disso, Elan vai à biblioteca para aprender mais sobre os métodos de cultivo, mas esses textos são realmente difíceis de entender. Então, depois de um tempo, ele sai para tomar um pouco de ar e, nesse exato momento, é informado de que o chefe está na sala de recepção e pediu para vê-lo imediatamente, para que ele possa vê-lo sorrindo e com um sorriso melhor no rosto. Ele sai para a então ele vai até lá e o vê sorrindo e com uma aparência melhor do que da última vez. E também seu sogro está lá e ele lhe diz que deveriam falar sobre o casamento, mas o chefe lhe diz que não devem se apressar e que compensarão isso em outro dia com mais paz e tranquilidade. Ele não se intimidou com as ameaças de Pan Wei, portanto, eles não devem subestimá-lo tão facilmente. Assim, o sogro decide ir embora por enquanto e, agora que ela viu seu novo pai com muito mais coragem, acredita que os ferimentos dele não são tão graves, mas, aparentemente, ele ainda não está se sentindo bem e pede ajuda para poder andar e ser levado para seu quarto. E ele lhe diz que o meridiano de seu coração foi gravemente danificado por Pan Wei e que seu poder de artes marciais foi paralisado e que, no máximo, ele só tem mais 3 dias de vida e que, quando isso acontecer, muitos abutres, incluindo o sogro de nossa prota, virão imediatamente para destruir sua família e tudo isso para ganhar o favor de Pan Wei e não ter nenhum problema.
Ele terá de usar o caminho secreto atrás da montanha para escapar o mais rápido possível. Ele também pede que ele pegue o maior segredo que sua família guarda e que é o de que há 100 anos o ancestral da família se deparou com um meteorito caído. Quando o encontraram, descobriram que era uma tábua deixada pela magia, e quando ele colocar as mãos nela ele perceberá de repente que poderá aprender algum tipo de habilidade insondável dentro de sua mente, mas ele perceberá de repente que poderá aprender algum tipo de mais. Quando ele tiver aprendido as primeiras 10 palavras, ela inexplicavelmente parará, e é uma pena que ninguém tenha sido capaz de decifrar os mistérios dessa tábua. No entanto, só de ver as primeiras 10 palavras, a família foi capaz de compreender a habilidade única do dedo da beira, uma habilidade única capaz de derrotar muitos inimigos facilmente, e agora é a sua vez de poder passá-la para ele. Quando ele entrega, começa a sentir uma completa de repente. O sistema reaparece. Ele diz que ele acabou de descobrir a tábua de jade secreta da herança do método imortal e que obteve a técnica de cultivo do Nirvana. Portanto, se Yen começar do nível 0, seu pai lhe diz que ele não deve perder mais tempo com ele e que ele só tem 3 dias. Ele não pede que ele se vingue, mas que ele deve viver uma vida pacífica enquanto tiver a tábua e deixá-lo em paz. Mas, para surpresa de todos, acontece que o tablet não está mais quebrado, deixando o pai completamente chocado com isso, a ponto de se sentir muito pior. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você quiser a próxima parte, avise-me deixando um like e uma assinatura. Isso me ajudaria muito a continuar enviando mais conteúdo para o canal.